Olá, sejam bem-vindos! A gente vai continuar aqui falando sobre esporte. Eu, um cara muito atlético, né, a vida inteira, não é não, William? O William também, a gente sempre tem aqui a pelada aqui, né, de sexta-feira. Que é a única atividade esportiva. Não, tô brincando. Agora eu tô na academia. Ó, tô até... Não, mentira. Olha só, vamos lá. Desmascarando o jogo. Então, tema 5, aqui a unidade 2, desmascarando o jogo. A gente vai entender uma relação muito próxima ou uma associação que se faz muito entre a prática esportiva, principalmente os esportes ligados às artes marciais e a violência. E a gente vai tentar desmistificar essa ideia, a gente vai tentar tirar o mito, desmitificar mesmo, sem o S, a gente vai tirar essa ideia quase que corriqueira de que a prática da violência a prática do esporte de artes marciais necessariamente leva à violência. Isso não é verdade. Tanto é que a gente trabalha os esportes marciais, as artes marciais, como práticas de autodefesa, né? Então, assim, o princípio é a defesa. Inclusive, a gente vai falar um pouco sobre karatê aqui, né? Então, objetivos do tema: analisar as relações entre jogo, esporte e violência. O que é o violento no esporte? Se a gente parar para analisar, todo o esporte tem a sua dose, a sua passagem, o seu traço violento. Então, assim, não é uma prática, assim, por exemplo, o cara quando vai chutar a bola, ele tem ali uma prática violenta. O cara não chuta a bola recuando pro goleiro, né? Se não for atacante do Vasco, ele não vai... Desculpa, William, foi sem querer. Ele não vai chutar a bola recuando pro goleiro. Ah, hoje a Isadora não tá aqui, não vai ter o BBB da Isadora. Não. Pô, a gente pode fazer o BBB do William. Pode ser dela. Pode ser dela? A gente fala dela, se ela tá aqui. Não, mas aí, pô, aí ela não vai poder confirmar a veracidade da informação. Aqui é Big Brother real. O negócio aqui, a informação é apurada. Então, olha só, analisar justamente as relações entre os jogos, o esporte e a violência. E a gente começa analisando a foto aí da lutadora espanhola Sandra Sanches, na modalidade de karatê chamada kata. Kata, gente, é tipo uma... o kata, ele é um ensaio... Eu fiz karatê. Tava falando até aqui com ele. Eu fiz karatê durante muito tempo. Eu cheguei na faixa roxa, tu acredita? Ó, era roxa, marrom, preta. Só que a marrom tem os danes. É terceiro Ryu. Meu karatê Shotokan. Rapaz, ó. Caraca aí. Não, nada a ver. Olha só. Então ela tá aí praticando a parte do kata. O kata é como se fosse um ensaio de luta, tá? Ele é uma série de golpes e de movimentos. Então esse aí, o dela, tu vê que a base está flexionada, tá vendo a base com os dois pés para dentro, ela tá fazendo uma base que é conhecida e um ataque frontal. Enfim, aí ela vai desenvolvendo uma série de movimentos e a partir da forma como ela desenvolve esses movimentos, ela é avaliada, né? A correção, a postura, a movimentação, ela vai ser avaliada para poder receber a pontuação, tá? Então a modalidade consiste na execução dos movimentos de karatê sem a presença de adversários reais. Para praticantes das artes marciais japonesas, treinar kata auxilia no desenvolvimento entre outros aspectos da precisão dos movimentos. Só uma coisa que o material não está falando: o kata ele simula uma luta real, tá? Então todos os golpes, e normalmente o kata ele simula uma luta do indivíduo com mais de um oponente. Então ele faz uma série de movimentos como se ele estivesse lutando. É porque aqui a gente está sentado, mas é como se ele estivesse lutando com mais de um, que ele ataca à frente, atrás, ele vira. Então assim, é bem legal. Aí a primeira ideia, né? Quais são suas impressões sobre o desempenho do atleta no vídeo? Então você pode ver aí que inicialmente ela parece estar concentrada ali, né? Então é o tipo de pessoa que, se a gente cruzar na rua, a gente vai, né, William? Você vai cumprimentar muito bem, né? Claro, óbvio. De quais maneiras a atleta expressa força? Se você observar o punho enrijecido no golpe que ela dá, ele mostra justamente essa força. E a base flexionada, essa base que ela está fazendo é uma base muito difícil. Esqueci o nome da base agora, mas é uma base muito difícil, porque você pode ver que o joelho ele fica curvado, mas os pés eles têm que ficar para dentro, na posição para dentro. É uma das... Oi? É quase a posição, mas acho que essa base aí, ela te dá mais precisão na hora do golpe, entendeu? Mais precisão e mais potência também, porque você firma melhor aqui a cintura. É uma base difícil de fazer, é a terceira base que a gente aprende no karatê, essa aí, se não me falha a memória.
Aí, de quais maneiras o atleta expressa a força? Falei aqui na questão da base, na formação e tal. E em sua opinião, quais são as características importantes para que um atleta tenha um bom desempenho nesse kata? Então aí, daí a gente entra, né, na questão da dedicação, na questão do empenho, na questão de você saber exatamente o que você vai fazer ali. Então todas essas questões são relevantes para que você consiga ter um bom desempenho no kata. Só mais uma coisa, a faixa azul que ela está usando, na verdade é uma faixa de competição, tá? Ela provavelmente é faixa preta. Só que para você ponderar nas competições internacionais, eles usam a faixa azul e a faixa vermelha, né? Aí que simula a posição do corner. Ela não é faixa azul, ela provavelmente é faixa preta, para estar em uma competição internacional, tá? Então vamos lá. Assim como outras práticas esportivas corporais, o karatê possui regras específicas, né, como a vestimenta. Os atletas praticam a modalidade do karatê, considerada mais tradicional entre as vertentes da luta, né, o karatê do. Essa modalidade é que, na verdade, enfim, deixa pra lá, não vou entrar nesse método não. Considerando a mais tradicional, utilizam kimonos brancos, cor simbolicamente relacionada ao fato de o lutador usar apenas o próprio corpo como arma. Além disso, nos critérios competitivos olímpicos, a área de combate possui dimensões e cores pré-definidas, como é possível observar no vídeo. Vou colocar não um vídeo, né, mas um trecho do vídeo para a gente poder analisar. Que no vídeo a gente tá na luta em si, que chama comitê, né? Na luta que eles travam um com o outro. Então os atletas dessa arte marcial combinam movimentos corporais de força e agilidade com o intuito de obter o melhor resultado nos golpes. Por isso, podemos perceber a concentração da atleta Sandra Sanches para executar corretamente os movimentos e integrá-los com a energia necessária. Sendo assim, apesar de não existirem oponentes reais, notamos que todos os golpes são executados como se houvesse. Vale observar alguns detalhes, são os detalhes que a gente vai chamar a atenção aí. Aí eu coloquei a imagem mais focada na própria atleta, para você observar o posicionamento dela, a ideia do que ela defende. Então, é possível perceber bastante estabilidade na postura do atleta, o que é importante em uma situação de luta real com adversários. Então, essa é a importância da base, tá? Quando a gente começa, não sei, quem tem qualquer tipo de luta, na verdade, eu acho que usa a base, aí eu já não tenho um grande conhecimento. Mas essa base aqui, ó, ela é central, aquilo que eu falei para vocês, ó, os pés voltados para dentro, tá vendo? Os joelhos flexionados, a postura aqui centrada aqui principalmente na linha da cintura, para ela poder ter uma estabilidade maior no golpe. O rosto do lutador está voltado para o oponente, né, imaginário, como seria um combate real, para não perder o adversário de vista. Além disso, a expressão séria e concentrada tem a intenção de causar intimidação. Então essa expressão física aqui. Se você clicar no nosso material, expressão facial, no nosso material ele mostra justamente a expressão da atleta aí, tá? De forma proposital. A posição das mãos está diretamente relacionada à efetividade dos movimentos. Nesse caso, o gesto bem executado permite um golpe crítico no oponente. Então essa é a ideia. O karatê eu acho bem legal, eu gosto muito do karatê justamente por isso, né? O karatê ele não desfere muitos golpes. Até na luta que tem aí entre os dois, o iraniano ele acaba vencendo a luta, e o primeiro ponto me chama muita atenção, porque o primeiro ponto é justamente no momento em que o atleta da Arábia Saudita, ele tá indo, né, no vídeo que tem no material, tá? Eu tô falando da luta do material. Ele tá indo em direção ao atleta iraniano, ele tá desferindo golpes, o atleta iraniano, ele defende, a base do karatê, o mais importante no karatê é sempre a defesa, é a autodefesa, ele defende, dá só um ataque, um chute na altura da cintura. Então ele consegue ali se desvencilhar e desferir o seu golpe. É a questão de você ter a assertividade maior, né? Então, durante as competições, as cores das faixas podem ser azul ou vermelha, aquilo que eu tinha falado, né? Tem um papel indicando papel de identificar, normalmente atrás, né, os competidores, e auxiliam na marcação de pontos. Além disso, também é exigido o kimono branco, oficialmente chamado de karatê-gi. Então, assim, muita gente luta judô, né? Aqui na escola a gente tem uma equipe forte de judô, não é? O kimono do judô é diferente do kimono do karatê, tá? O kimono do judô ele é mais grosso para poder dar a pegada, isso aí, para poder dar a pegada justamente ao judô. O kimono do karatê, ele é um kimono um pouco mais leve, ele é o tecido ele não é tão pesado assim, tá? E é isso. Falando de karatê. E aí a gente entra no polo. Já jogou polo, William? Tu já montou a cavalo? Uma vez só. Uma vez? Caiu? E nunca mais. Nunca mais? A escola que eu estudava tinha cavalo, tinha cavalaria. Era muito maneiro. Assim, era ruim
Eu saí depois da cavalaria, eu fui pra artilharia, porque a artilharia a gente podia botar a boina no canhão. Sabe aquele canhão de fechinho antigo? A gente botava a boina, só estoca com pólvora. Aí disparava, e quando disparava, puf, a boina voava, assim, era mó maneiro, cara. Pô, era uma sensação muito maneira. Muito maneiro. Tu vê a boina assim. Aí. Não, deixa ela, tá gravando. Depois eu te conto o resto. Depois eu te conto o resto. Depois eu te. Tô me comprometendo. Não, mas a gente cuidava muito do material. Não, a gente zelava muito pelo material, Não, a boina era boina usada, era boina velha. Boina velha. Não. Aí, enfim, o polo é um esporte de nobres, né? Tudo que envolve cavalo, você pode ter certeza que a galera tem dinheiro. Por quê? Cavalo é caro. É a mesma coisa que lancho, que barco, que iate. Se o cara fala assim, eu tava no meu iate, tu pode ter certeza que o cara tem dinheiro. Porque aquele iate ele vai ficar parado em algum lugar. E aquele lugar que o iate fica parado já é caro. Tu entende? É tipo o hangar do avião. Pô, cara, é caro. Só o hangar do avião é o meu salário. E o salário do William e o salário da Isadora, que hoje não está aqui. É o hangar. Só isso. Ah, tudo bem. Vamos lá. Então o polo equestre, né? Porque tem aqueles que você... Polo é aquele negócio que você bate com um taco naqueles... Negócio tipo um Uzinho invertido. Você tem que passar a bola por entre o negócio. É mais ou menos isso. Então aí o polo equestre teve origem na Ásia com a prática de caça a pequenos animais, como roedores, se popularizou no Egito e na Grécia, sendo praticado por nobres, califas, sultões e imperadores. Olha só a galera que pratica polo, né? Não tem ali um carinha classe média baixa, né? Apesar de ser um esporte de alto custo, principalmente devido aos cuidados com o cavalo, o polo ganhou espaço em competições mundiais. No jogo, 2 times de 4 jogadores montados em cavalos utilizam tacos para acertar uma pequena bola com o objetivo de marcar gols no time adversário. O polo é um esporte de invasão, assim como o futebol, basquete, hóquei, rugby e outros. Vocês entendem o conceito de esporte de invasão, né? Você tem que invadir a área adversária, você ataca o espaço do adversário para poder chegar a determinada área que ele tem que proteger. No caso do futebol, a gente sabe que tem que proteger o gol, né? Não fazer que nem o Marlon Freitas fez. É proteger. Desculpa o desabafo. Desculpa. Corta essa parte. Enfim. Neles, a dinâmica consiste em conduzir a bola por um ou um disco até uma área específica do campo adversário, podendo utilizar a força e o peso do corpo para abrir caminho. Assim, embora não haja uma ação direta de golpear o oponente, assim é comum ocorrer contato físico durante as partidas. Então, vocês já ouviram a máxima, né? O futebol é um esporte de contato. Esperou o contato veio, falta. Então, assim, você tem que entender que esses esportes, embora eles tenham... Ah, não, peraí que eu vou falar da violência depois. Eu tenho que introduzir a violência para botar a imagem do Zverev. Aí eu botei a imagem do Zverev antes. Oh, caramba. Então, vamos lá. Então, você pode entender aí que embora não tenha um contato direto, ou o objetivo não seja impactar com as suas mãos o adversário, que é o objetivo das artes marciais, né? Você, de certa forma, infligir dano ao seu adversário ou minar as possibilidades de defesa do adversário, embora você não tenha essa pegada, essa ideia, você tem aqui uma noção muito, muito clara de imposição com força física também, com violência. Então o indivíduo ele tem que se colocar. A ideia do esporte, engraçado que aí você vê, a gente levando aqui pro futebol, né? A gente, quem acompanha futebol sabe que perdeu o meio campo, se o time perde o meio campo, o que acontece, William? Perde o jogo. O William tá sentido com o Vasco. O Vasco vai melhorar, William? Tá difícil. Tá difícil. Acontece. Foi o Bahia agora, né? Cara, esse Bahia deu mole, viu? Esse do Bahia deu mole. Eu acho que eu vi o jogo sim. Eu vi o segundo tempo. O Vasco jogou pra caraca, cara. O Bahia é bom, hein? Bahia. Enfim, então aí você vê que o meio campo é importante. O meio campo, então, normalmente a questão da imposição física, a questão do espaço. Então, você pode ver que no esporte profissional, quando o cara domina a bola, o outro marcador ele não vai desferir um golpe, senão é falta.
mas ele vai colocar ali o corpo, vai se impor fisicamente para que o outro não consiga fazer a jogada, para que o outro não consiga concluir, levar ou levar vantagem sobre ele. Então essa questão da imposição física, ela faz parte do esporte. Ela faz tão parte do esporte, na verdade ela é necessária. Sem imposição física você não consegue muitas coisas, até jogada aérea, né? Então o maior atleta de futebol de todos os tempos, que é o Pelé, né? Ele dizia que o gol mais bonito era o gol de cabeça. Ele adorava o gol de cabeça. E ele, cara, engraçado que ele tinha a minha altura, o Pelé. Eu tenho 1,72 m, o Pelé tinha mais ou menos a mesma altura e ele fazia gols de cabeça com impulsão. A gente conhece um outro baixinho que fez muito isso, né? Ele mesmo. Cara, tem uma foto clássica, e é uma questão de imposição física. Tem uma foto clássica do Júnior Baiano. O Júnior Baiano tu conhece, né? É da mesma época. Júnior Baiano, que era um zagueiro muito delicado. Muito. Era um cara muito. Como posso dizer? Muito elegante com a bola. Muito elegante. Vai, o cara grandão. E tem uma foto que eu acho clássica do Romário ganhando dele no ar, cara. O Romário ganhando dele na bola aérea, o que é impressionante. O Romário é um dos maiores centroavantes de todos os tempos, né? Isso aí é indiscutível. Então, assim, a questão da imposição física, ela existe. E, assim, se você parar para analisar, essa imposição física, ela também não é um aspecto violento. Quer dizer, você não vai se impor fisicamente sendo calmo, tranquilo. Você vai se impor fisicamente com algum aspecto ou alguma medida de violência. Então, o esporte, em alguma medida, ele pode levar você a pensar que é violência. Mas, na verdade, não é. A gente já vai entender. Porque você não é... A violência, ela não tem essa definição. A gente vai trabalhar com uma definição de violência, com a questão de você... com a ação que é violenta, com a agressão. Não é essa a ideia. A ideia é completamente diferente, a gente vai discutir. Então, aí ó, um gesto de falta de controle e irritação aparentemente inapropriado no contexto do jogo pode revelar duas facetas distintas. Esse carinha aí é o Alexander Zverev. E ele tá aí, vocês podem ver que ele está sendo muito gentil com a sua própria raquete. O tênis é um esporte que você utiliza esse objeto aí, não mais, ele não vai utilizar mais esse objeto aí, né? Ele vai pegar outro ali. E sabe que uma raquete é cara, tá? Uma raquete é uns 300, 400 reais. Olha o que o cara faz com a raquete. Maluco, ele não sabe... esse cara nunca ganhou um salário mínimo pra poder fazer isso com a raquete. Então assim, mas enfim, deixa pra lá. Aí o cara aí, nervoso... Se bem que ele ganha essas paradas, né? Eles ganham essas raquetes. Ainda mais o Zverev é um bom tenista. Então ele cansado, ele irritado com alguma coisa, acabou desferindo os golpes na raquete. Então essa atitude, ela por si só, ela é violenta. Você percebe que é um destempero? Aí você tem uma violência. A atitude anterior que eu estava falando era uma questão de exposição física, era uma questão de você se impor, era uma questão de você utilizar a força, era uma questão de você utilizar algo que é da natureza do próprio esporte. Perceba que esse movimento, que é tradicionalmente violento, ele não precisa nem ser o mais forte do jogo, mas ele é violento, porque ele tem uma outra pegada. A violência, ela não é necessariamente... o esporte, ele não necessariamente se vale da violência, ele se vale de uma força, de uma posição física. A violência que está aí, ela é inclusive punida. Aí é o que eu estou falando. Essa aí revela dois lados, né? Por um lado, a execução dos movimentos variados do esporte exige grande concentração de energia. Por outro, essa carga de violência pode dar origem a movimentos belos e elegantes ou atitudes brutais e grosseiras. No caso aí, essas atitudes brutais e grosseiras. Ali no desenho, que é esse aqui, ó, você pode ver que tem uma bola ali. E o objetivo, gente, é ele pegar esse taco, acertar a bola. Vocês conhecem? Vocês não vão conhecer, cara. Droga, não vão conhecer. Você conhece? Lembra do Peter Cech, não lembra? Quem? Peter Cech, o goleiro do Chelsea, isso aí. Isso, do capacete. Tu sabe por que ele usava aquele capacete? Ele levou uma tacada jogando polo. Foi jogando isso aqui que o carinha acertou o taco na cabeça dele. Desculpa, gente. Mas porque quem é mais antigo lembra do Peter Cech. Ele usava uma proteção na cabeça porque ele ficou muito tempo com... Parecia o Polaroid. Era muito engraçado o capacete que ele usava. E era proteção justamente por isso. Ele tomou uma porrada com um taco desse aí Ai, qual o nome? De Polo Quest. Obrigado. Então é isso. No caso ali do desenho, né, estamos diante de uma situação que ilustra essa dualidade. A atacada que o cavaleiro está prestes a dar pode representar simplesmente um ato de destreza e habilidade. Então a atacada, ela não é necessariamente violenta. Lógico que ela tem um traço ali de brutalidade, porque precisa. Mas ela não é necessariamente violenta. A atacada, ela é
um movimento ali que mostra uma certa destreza e habilidade. É habilidade, é um movimento que exige um certo controle. Pô, tinha um cara que chutava muito forte a bola, muito forte mesmo, mas não ia no gol. Adiantava? Não. Não adianta só ter força e não ter ali a direção, o direcionamento, né? E tem outros caras que vão ter pronto, vou falar um do Vasco que o William vai gostar. Que ele pode não bater sempre tão forte na bola, mas que vai ter sempre ali uma direção correta, né? Lembra do Juninho Pernambucano? O cara que batia falta, ele batia a falta da entrada da área e batia a falta da intermediária. Pô, o cara sabia ali, ele sabia exatamente a dosagem de força para poder bater na bola. Chora não, William. É que correu uma lágrima aqui, o William, saudade. Chora não, chora não. Bateu uma saudadezinha, né? Pô, saudadezinha. Pô, chora não. Aí a luta, aí é exatamente o momento que eu falei pra vocês, olha só. Era o momento em que o atleta aqui da Arábia Saudita, né? Ele tava indo em direção ao ataque e aí o atleta aqui do Irã, ele consegue esquivar e na esquiva ele consegue desferir um chute lateral e aí ele consegue o ponto. Esse aqui é o primeiro ponto, inclusive. Aqui a juíza, né, de linha. E aqui ele não pode passar dessa linha aqui 3 vezes, né? Se ele sai 3 vezes, ele perde um ponto. Então, no Karatê, o Kumite é a modalidade que há entre 2 oponentes. Nela, o objetivo de cada atleta é obter pontos por meio de golpes desferidos sobre o corpo ou a cabeça do oponente, regiões regulamentadas pela competição. Então, você não pode acertar qualquer lugar do cara, né? Você não pode acertar... Estou lutando com um cara aqui, eu vou acertar... sei lá, os órgãos genitais dele. Não pode, não é assim que você vai ganhar a luta, né? Não no karatê. Luta de rua, não sei, mas no karatê, não. É interessante observar que o respeito que os atletas demonstram pelo outro, pelos juízes na competição, evidenciando pela troca de cumprimentos antes do início da luta e pelas respostas quando são interpelados pela arbitragem, eles vão falando, né? Além disso, é possível perceber que o combate é interrompido imediatamente ao ser marcado um ponto. Assim como em qualquer em qualquer ocasião sinalizada pelo juiz. As decisões não são contestadas pelos competidores. Isso aí, se fosse futebol, não. Futebol fica, não sei o que, tal, gritando. Mas aí não. Olha só como é que há uma diferença. É um esporte em que você tem ali a questão da imposição, da luta, mas ele vai e ele fala, não, peraí, isso aqui não é agora, não vou reclamar, não há um questionamento e tal. E há uma aceitação e mais do que, acima disso, de tudo, há o respeito. Aí você vê os dois atletas que estão se cumprimentando, né? Os dois atletas se cumprimentam, justamente indicando um respeito antes de qualquer coisa. Então é lógico, eu não estou falando aqui também que eles vão ficar fazendo carinho no outro quando a luta começa, não é isso. Estou dizendo que eles têm a exata noção de qual é o papel que eles têm que desempenhar ali, né? Então vamos lá. Essa dinâmica revela que a luta entre dois adversários, embora seja uma disputa real, também possui um aspecto metafórico. O objetivo não é aniquilar o oponente, mas sim vencer a competição de forma justa. A ideia de toda a competição, né? Por outro lado, é válido ressaltar que o vocabulário utilizado no esporte muitas vezes se relaciona com o contexto bélico. Palavras como atacar, defender, ocupar, resistir, bloquear, cercar e avançar são comumente empregadas em diversas práticas esportivas, não apenas na luta. A gente fala aqui até no futebol, né? Pô, bloqueou o chute. Bloquear é questão bélica, né? Cercou, avançou, ocupar. Quando a gente fala sempre pro time, fala, sai de trás! Tu ouviu isso no jogo contra o Bahia? Ouviu? Não, o William ainda tá sentido com o Juninho. Calma, William. Um dia ele volta. Não. Um dia pode voltar um... esquece, né? Como ele batia muito bem na bola, realmente. Pô, eu tô vendo as lágrimas, cara. 98. Pô. Contra o River Plate. Porra, sensacional. Foi lindo. Então, olha só. Aí a questão é justamente da linguagem. Eu sei que a linguagem é bélica. No entanto, se você parar para entender o que é a violência, a gente entende que o que acontece no esporte não é necessariamente a violência. Que aí, olha só, percebemos que aquelas que melhor se relacionam às práticas esportivas são as ideias de veemência e irascibilidade, não a de abuso da força.
Porque a violência pressupõe um abuso da força, um abuso de força, uma força desproporcional. Se você olhar aqui os dois competidores, olha, eles não há um abuso de força entre os dois competidores. Os dois deles têm condições iguais de competir. Você vai ver ali a habilidade é quem domina melhor, quem domina melhor a instância ali da luta, que no caso aí acho que é o Shoron Ryu, não sei qual cara que eles estavam lutando não. Mas é uma ideia de karatê, então assim, é a luta que eles trabalham, que eles travam, tá bom? Sabe um lutador conhecido que era karatê Shotokan? Lyoto Machida. O Machida é Shotokan. Então vamos lá. Construído socialmente por meio das vivências que temos do tema, esses sentidos são reforçados pelas narrativas sobre os esportes, além dos textos rituais sobre si. É como se buscássemos outras maneiras para falar sobre agilidade, precisão e força e acabássemos caindo de novo no contexto significado. Beleza? Então, gente, aí ó. O atleta assim se reforça e adestra submete. Eu nem dei o contexto, comecei ali. O que acontece? O nosso livro ele traz aí uma fala do presidente Fluminense sobre a inauguração de uma piscina lá. E olha só, eu selecionei um trecho que fala justamente sobre justamente a toada ou a dinâmica daquilo que a gente vem falando desde o início, né? A ideia do esporte é uma ideia de esforço, de prática contínua, de dedicação e tal. O esporte ele não traz essa ideia de violência em si, nem os esportes que trabalham com a prática da luta, né? A luta em si, nem esses esportes. O atleta assim se reforça e adestra, submete o espírito ao regime, o empenho em vencer. Falo, sóbrio e comedido. A confiança no seu valor dá-lhe a serenidade. O esforço regular e contínuo acelera-lhe a resistência. O entusiasmo com que se bate pelo pavilhão de seu clube sublima-se mais tarde no culto da bandeira. E assim os ginásios são laboratórios de saúde e núcleos de preparação cívica. Então a ideia aí do esporte realmente está muito atrelado à preparação do indivíduo. Então é isso que a gente tem que eu queria que vocês entendessem nessa aula, né? Para tirar, desconstruir um pouco essa ideia do esporte, principalmente o esporte marcial, com a violência. Não é necessariamente violência, não há necessariamente o abuso de força, não há necessariamente o uso desproporcional. Lógico, também não sejamos hipócritas para falar que nós não vivemos uma sociedade em que tem pessoas que usam as artes marciais para gerar violência, aí sim, abuso de força. Tem pessoas que trabalham, que pensam somente as artes marciais como uma forma de você mostrar socialmente algum tipo de imposição. Não estou ignorando isso. Eu só estou explicando para vocês que essa não é a tônica ou a dinâmica das artes marciais. Beleza? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? Um grande abraço a todos vocês. Até a nossa próxima aula. A gente vai continuar falando sobre esporte, só que agora a gente vai falar sobre Olimpíadas e Paralimpíadas. Valeu, Paraolimpíadas, né? No nosso material tá assim. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.